Olá a todos. Retomamos então o nosso percurso, né, entrando já no nosso segundo ponto de exposição no curso de introdução às teorias da narrativa, a partir desse assunto, né, que é o do topic, ou da tematização como um requisito fundamental da narrativa, na medida em que ela seja reconhecida enquanto uma operação discursiva, enquanto uma operação textual, né? Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, precisamos recapitular com alguma brevidade, né, na medida em que isso seja possível, recapitular alguns dos assuntos, sobretudo os principais aspectos da discussão que tivemos sobre o nosso primeiro passo na disciplina, em que eu falava sobre os limites ou fronteiras da narratividade a partir de um certo conjunto de textos e de autores que refletem sobre essa, digamos, essa plataforma epistemológica a partir da qual as teorias da narrativa definem com algum nível de clareza os seus próprios objetos, né? Portanto, na unidade, na sessão anterior da exposição, né, nós introduzimos algumas questões de fundo, né, de uma teoria das formas narrativas, partindo daquilo que autores como Gerard Genette definem como limites, por assim dizer, internos da definição desse objeto, já que nós estamos falando da narrativa no registro que é próprio, né, a um conjunto de discursos que se dedicou à narrativa enquanto objeto teórico, né? Portanto, estamos pensando na narrativa do ponto de vista de uma teoria. Com isso, privilegiamos a definição de certas fronteiras, né, que os exercícios conceituais acerca da narrativa deveriam ou devem obedecer, de modo a que não nos vejamos confundidos, como talvez seja frequente no senso comum, sobre aquilo que por vezes tem parentesco e proximidade com a narratividade, mas não é com a narrativa ou com o universo da narratividade, mas que, a rigor, né, não é propriamente falando uma narrativa, né? Recuperemos então algumas das definições mais gerais que circularam em nosso primeiro encontro síncrono a respeito desses problemas, né? Patamares mínimos, portanto, da definição da narrativa implicam que narrativas são representações de acontecimentos significados por mudanças de estados, conferidas por uma lógica própria a universos da fábula, tais como princípios de consequencialidade de tais mudanças de estados. Por exemplo, essa definição aparece, né, na reflexão que Gerald Prince faz sobre o que é a narrativa, né? Ademais, tal mudança de estados deve se corporificar em elementos mínimos de narratividade, ou da narratividade, implicando, portanto, eventos, coisas e lugares constituindo o universo da história ou da fábula. Essa é a definição que encontramos logo no início do livro de Seymour Chatman, Story and Discourse. E, igualmente, no livro de Chatman, encontramos esse esquema, esse famoso esquema, né, de classificação dos elementos da narrativa, dos quais nos concentramos precisamente no âmbito da história ou dos conteúdos narrativos, a caracterização dos eventos, assim compreendidos como ações ou acontecimentos, né, e os existentes, implicando aí caracteres ou personagens, sejam eles humanos ou não, né, e cenários, lugares, ambientes, né? Todos esses elementos, no esquema de Chatman, constituem a forma do conteúdo narrativo. Por enquanto, nós estamos
de alguma maneira, restritos a esse domínio, mas um pouco mais adiante no curso nós vamos explorar, digamos, essa parte de baixo do esquema da narrativa em Chapman, que diz respeito ao discurso narrativo, que aí sim, né, estaremos mais propriamente inseridos, né, no âmbito das operações propriamente textuais que caracterizam a representação de acontecimentos assim definida como narrativa. Se considerarmos assim, então, a definição da narrativa como representação de acontecimentos ou de séries de acontecimentos, esse é o modo como Genet a define lá em Fronteiras da Narrativa, devemos pensar sobre as devidas grandezas sob as quais tais objetos são endereçados discursivamente sob uma significação estritamente narrativa. Pois é precisamente aí que uma primeira ordem dessas fronteiras emerge, caracterizando limites, fronteiras, assim como as eventuais complementaridades entre modalidades de um discurso narrativo, conforme ele implica modalidades da representação de acontecimentos, não necessariamente da narrativa, da representação de acontecimentos conforme ela seja uma imitação ou uma mímese dos acontecimentos, ou como diegese, ou, segundo Genet, propriamente o modo narrativo. Né? No caso da mímese, né, nos encontramos no universo das manifestações que são características, digamos, da nossa cultura audiovisual, né, na maior vastidão que possamos conceber essa cultura, na qual o modo imitativo parece ser predominante em relação ao diegético, ao narrativo, ao passo que no âmbito das expressões literárias, ou restritos ao patamar das expressões literárias, que é como Genet propõe a definição da narrativa, né, nós nos encontramos precisamente em face de uma dominância de modos que não são miméticos, mas de modos que são precisamente diegéticos. Né? A divisão entre essas grandezas, mímese e diegese, significa uma herança que as teorias da narrativa recebem, imaginando que digamos, as teorias da narrativa se consolidam com mais força no decorrer do século XX, né? A herança dessa clivagem entre mímese e diegese como uma clivagem central para essas teorias é o resultado, é a herança ou é o legado, né, de uma clivagem que já caracterizava no mundo clássico da antiguidade o modo como Platão e Aristóteles pensavam essas duas grandezas igualmente, e a gente examinou isso no texto de Genet. Né? Considerados então os aspectos internos da narratividade, devemos estipular fronteiras que nos permitam operar conceitualmente, de maneira clara, sobre os elementos mínimos de uma narrativa. Do ponto de vista de sua exposição, por exemplo, os eventos, locais e agentes de uma história podem aparecer ora imitados, ora narrados, sendo que podemos estipular que, em última instância, mesmo uma exposição completamente mimética, a gente vai examinar um exemplo, inclusive, daqui a pouquinho, deverá implicar alguma forma de expressão forçosamente diegética, pois, do ponto de vista de uma teoria da narrativa, né, toda mímese é diegética. Né? Essa é uma afirmação bastante, digamos, severa, séria, de Gerard Genet. Pois bem, ainda que haja outros aspectos dessa delimitação de tais fronteiras da narrativa a serem explorados, inclusive com o apoio do texto de Genet, como fronteiras que separam as noções de história e discurso, por exemplo, ou aquelas que separam as noções de narração daquela de descrição, por outro lado. Neste momento, contudo, devemos avançar para o exame de certas estruturas mais elementares de uma discursividade narrativa, tomando especialmente em conta o modo como certas teorias da literatura
a endereçaram devidamente. Nesse caso, não mais se trata de delimitar as fronteiras conceituais daquilo que concerne ou não concerne ao narrativo, como é o projeto no qual Genet, né, nos auxilia ou nos inspira a começar o nosso percurso, mas sim o de trabalhar a questão dos modelos discursivos que sejam mais próprios às histórias, sejam histórias ficcionais ou factuais. E tomando esses modelos a partir de suas características mais imanentes ou próprias. E com relativa indiferença em relação aos inumeráveis meios e materiais através dos quais uma cultura narrativa se constitui precisamente no nosso contexto cultural, no contexto da modernidade e da contemporaneidade, né? Já que já vimos com Barthes que inumeráveis são as narrativas do mundo, né? Elas aparecem em modo oral, verbal, gestual, audiovisual, musical e assim por diante. Nesses termos, uma boa maneira para começarmos o nosso percurso, o nosso caminho, poderia ser fixado ou fixada pelo esforço em depurar de todas as discussões sobre a narratividade, tudo aquilo que reporte a essa ordem do discurso, teórico, sobretudo, aspectos que poderíamos chamar de externos àquilo que nos interessa quando falamos de narrativas. Como seria o caso, por exemplo, de pensar a narratividade, dentre outras coisas, a partir dos meios ou dos diferentes e inumeráveis meios e materiais empregados, como é muito próprio no campo da comunicação, porque lidamos com manifestações da narratividade que expandem do ponto de vista material, expandem-se muito para além da restrição aos fenômenos literários ou aos fenômenos da escrita, por exemplo, né? Vamos fazer relativa abstração disso ao pensarmos a narrativa de um ponto de vista teórico. Nesse primeiro momento de discriminação, privilegiaremos em nosso percurso argumentativo aquelas teorias que valorizaram na compreensão da narrativa a sua dimensão propriamente textual. Ou, em linguajar mais estrito, as matrizes semióticas da narratividade, como elementos reconhecíveis da comunicação de acontecimentos. Seja qual for sua natureza de origem, seja a narrativa fundada na realidade social, histórica ou cotidiana, seja ela originária de uma fabulação imaginária, como na ficção, sejam quais forem os meios de que se sirva para produzir ou atualizar discursivamente essa representação de acontecimentos, seja verbal, visual, oral, gráfica, gestual ou quitais. Justamente por isso, precisamos determinar os termos em que o conceito de narrativa implica, por assim dizer, o conceito de texto, né? Certos ramos das teorias semióticas, das teorias da significação, pensam o universo da narratividade precisamente a partir dessa demarcação de realidade textual. A narrativa é uma realidade ou uma operação fundamentalmente textual, né? E é assim que ela é, de alguma maneira, tornada pertinente como objeto de exame teórico, como texto, né? É por isso que nessa primeira parte, nesse vídeo, que é a primeira parte da exposição desse tema sobre topic ou tema como matriz ou como, digamos, como plataforma para pensarmos o conceito de narrativa, nesse contexto, antes de pensarmos na narrativa, precisamos definir, afinal de contas, o conceito de texto, né? Comecemos então a exposição a partir de um exemplo, de uma amostragem, né, de uma ilustração breve, né, e estrategicamente parcial. Eu não quero, é uma sequência audiovisual, eu não quero mostrá-la na sua integridade porque
eu quero poder exibi-la, né? Pelo menos a conclusão dessa sequência, eu quero poder exibi-la para vocês no nosso encontro síncrono. Mas o pedaço que eu quero mostrar para vocês já é, de certo modo, suficiente para caracterizar o ponto sobre o qual eu quero falar agora, ou seja, o do conceito de texto e em que sentido o conceito de texto é um conceito importante para uma teoria da narrativa, né? O exemplo que eu quero trazer ilustra bem o contexto em que o desfrute prazeroso ou estético de uma história que é construída narrativamente, ela se põe em jogo necessariamente ao modo de um desafio interpretativo ao qual nós somos frequentemente chamados, convocados, a partir de certas capacidades que supõe-se que nós possuímos para compreender variadas ordens de fabulação, sob a forma de uma totalização semântica dos universos narrados, constituídos ou constituídos como apostas hipotéticas sobre o sentido global das histórias, né? A noção de texto, ela envolve a nossa relação com determinados materiais que se apresentam a partir do suposto de que eles possuem uma unidade semântica determinada, né? E a sequência que eu quero mostrar, de certo modo, demonstra esse ponto precisamente. Então, vamos a ela. O filme que vocês verão foi realizado sem nenhuma trucagem e nem foi acelerado. Quando acompanhamos essa sequência audiovisual, enquanto espectadores de uma cena, acionamos uma capacidade interpretativa que consiste, antes de mais nada, em configurá-la como uma espécie de texto. E essa definição é absolutamente central para nós aqui. Do ponto de vista de uma semiótica textual, de uma teoria da significação textual, esse conceito, o conceito de texto, contempla duas dimensões importantes de sua aparição, né, e de sua operação. Ambas manifestas no exemplo que vocês estão vendo agora. Essa sequência audiovisual, da qual eu momentaneamente apaguei a informação sonora, a informação de áudio. Em primeiro lugar, esta é uma realidade que não se pode definir pelo caráter isolado ou atomístico de sua aparição. Por exemplo, no caso dessa sequência, se de súbito eu interrompo o seu fluxo em um determinado momento, né, esse instante que eu obtenho pela interrupção, ele não pode ser separado daquilo que o antecede e daquilo que o sucede, né? Nenhum elemento isolado dessa sequência possui a significação que a sequência, na sua integridade de movimento, possui, né? Essa é a primeira dimensão. Na sua aparição, podemos dizer, o aspecto fortemente coordenado dos elementos que o constituem faz do texto, em primeiro lugar, uma unidade configurada. No caso da sequência em questão, identificamos vários níveis nos quais
essa significação, essa parte da sua significação é salientada no plano mesmo de sua apresentação, como aspectos dessa presumida unidade configurada. Eu posso isolar alguns elementos dessa unidade configurada para dizer que é a articulação desses elementos que configura essa unidade, e não cada um dos elementos isolados. Elementos tais como a uniformidade do ponto de vista da sequência. A sequência é toda dada de um mesmo ponto de vista. Você nunca tem um contraplano, por exemplo, dessa sequência. É sempre o mesmo sujeito que percorre as ruas da cidade de Paris, né? Justamente resultado disso, a modulação variante dos movimentos representados, né? E, por fim, o fato de que nunca estamos no mesmo lugar, mas estamos num constante movimento, o ponto de vista movendo-se, né? Nos confronta com realidades que se alteram a cada momento em que o movimento se sucede, né? E, por fim, evidentemente, o elemento que eu subitamente eliminei da informação, o fato de que o som, a informação sonora da sequência, né, ela é igualmente informativa da unidade com a qual eu percebo a sequência, né? Um movimento enlouquecido, né, imprudente, em certos aspectos, pelas ruas da cidade de Paris, né? Esses são os elementos que configuram, por assim dizer, né, o aspecto no qual essa sequência ela se configura na sua apresentação como unidade configurada, né? Mas há outros aspectos igualmente importantes em jogo. Por outro lado, o funcionamento mesmo de todos esses elementos constituídos numa unidade configurada, numa significação fundamentalmente configurada, no modo de um texto, o funcionamento desses elementos configurados como texto não é algo que se ofereça simplesmente de maneira positiva e imediata nos materiais discursivos, por exemplo, no material audiovisual com o qual a sequência se apresenta para mim. Pois o seu processo semântico, o processo através do qual essa sequência adquire determinadas significações, é fundamentalmente resultado do que a instância da recepção produz sobre essa sequência, quando a interpreta, por exemplo, quando a avalia, por exemplo, ou quando hipotetiza sobre que tipo de ação é essa, por exemplo. Em poucas palavras, é mediante atos de interpretação próprios ao espectador, no caso presente, a cada um de nós como espectadores dessa sequência. A gente pode, no nosso encontro síncrono, discutir as possíveis significações dessa sequência. É nessa instância que a sequência adquire determinados contornos do seu reconhecimento significativo. No modo como essa operação de textualização que nós fazemos enquanto espectadores dessa sequência, é aí que ocorre, ou que entram em jogo, determinadas competências culturais que compõem aquilo que Umberto Eco designou certa vez como a enciclopédia de cada intérprete. Em suma, a ordem dos saberes associados à prática interpretativa. Saberes não apenas acerca de textos, digamos, de sequências audiovisuais que são semelhantes a essas e que fazem pensar num gênero de filmes, de corrida, por exemplo, ou de perseguição. Isso é parte de uma enciclopédia que intérpretes podem ter para acionar a significação dessa sequência. Mas também parte dessa enciclopédia vem dos conhecimentos que nós temos do mundo real, cotidiano, do nosso mundo social, do nosso mundo do trabalho. Sendo que esses saberes consagram nos materiais comunicacionais a sua dimensão de significação. Desde o plano mais elementar da avaliação próprio a uma apreciação amadora dessa sequência, quanto àquela própria de olhares mais sofisticados e treinados, próprias ao olhar crítico e
avaliativo, né? Tomando essa sequência como a ilustração de um conceito de texto enquanto unidade configurada internamente, a partir da conjunção dos seus elementos, e 2, como unidade que se exprime como decorrência dos jogos que se estabelecem entre a materialidade da expressão e as enciclopédias da interpretação, né, podemos partir então para uma definição bastante interessante de um discípulo de Umberto Eco, Ugo Volle, né, no capítulo Estruturas do Manual de Semiótica, salvo engano, na página 79 desse texto, em que Volle nos oferece uma definição, né, de texto, né? Logo ali no primeiro parágrafo que começa nessa página, né? Em primeiro lugar, convém dizer que a escolha dos limites de um texto, a definição, portanto, desse texto, é responsabilidade de seu leitor. O texto é aquilo que efetivamente é recebido em uma comunicação. É, pois, texto qualquer fragmento do processo que seja tratado como um texto por alguém, conforme demonstram, em particular, os casos de significação que discutimos no parágrafo sobre a recepção. É o destinatário que decide tratar como texto determinado fenômeno, extraindo-o da complexidade do mundo. E aí alguns exemplos que, para quem assiste seriados como House, né, certamente são bastante ilustrativos, né? Certa coloração amarelada na pele de um paciente ictérico é isolada do seu processo, o resto do corpo, e considerada pelo médico como sintoma de um mal de fígado, enquanto todo o resto é ignorado. Vamos mais adiante. Uma pequena zona da atmosfera mais rica em poeira, em relação ao fundo, fumaça, é isolada por um bombeiro e considerada em um texto cujo conteúdo é a possibilidade de um incêndio. Ou seja, para o horizonte interpretativo, seja de um clínico, seja de um bombeiro, determinados aspectos da realidade são configurados como texto pela interpretação que se realiza dessa realidade. Certo? É nessa dimensão, portanto, de uma cooperação interpretativa entre a apresentação configurada de um texto e o fato de que a atribuição da significação textual é a resultante do jogo que se faz entre essa configuração e um conjunto de competências interpretativas, é nessa dimensão de uma cooperação interpretativa entre duas instâncias, estruturas textuais internamente configuradas e competências interpretativas postas no horizonte cognitivo e cultural da leitura, é aí que emergem os primeiros problemas que nos auxiliarão na definição de algumas estruturas elementares de um modelo discursivo próprio às narrativas. De momento, vamos deixar no vazio a resolução dessa sequência com a qual apresentamos inicialmente o nosso problema. E ao fim dessa exposição, vamos ver em que sentido ela é ilustrativa dessa economia pragmática ou interacional da compreensão textual, além de exprimir a instância de uma estrutura narrativa que é primeiramente endereçada por essa mesma compreensão virtual ou esperada de um leitor modelo, né? Recapitulemos então alguns pontos desse início da nossa exposição, né? A partir de uma pequena sequência de eventos supostamente organizado ao modo de uma narrativa, e é claro que a organização dessa sequência ao modo de uma narrativa já é uma interpretação. Podemos identificar o caráter textualmente organizado da mesma a partir de duas condições fundamentais. A primeira, o sentido coordenado ou internamente estruturado da sequência,
O fato de que é impossível isolar um de seus segmentos sem afetar seu estatuto mesmo de sequência narrativa. 2. O fato de que a totalização de seu sentido semântico não é uma propriedade dessa estruturação solidária em suas partes, ou pelo menos não é integralmente uma propriedade dessa sua estruturação solidária em suas partes, mas sim tarefa de atos de interpretação por parte de quem experimenta a sequência, seja como leitor ou como espectador. Né? Com essa recapitulação, eu termino essa primeira parte da exposição antes de entrarmos propriamente no tema mais importante da nossa sessão, que é o conceito de tema, né, a partir do modo como pensam certas teorias poéticas da narrativa do início do século XX. Até lá, então.